Sejam bem-vindos ao canal Luigi Vegan. Esse é um mês muito especial porque eu estou lançando pela primeira vez uma série de vídeos que se chama Os Senhores dos Sete Raios, ou Os Sete Mestres Ascensionados, que é um assunto muito falado no esoterismo. Então vai ser uma série em 7 capítulos e também com várias meditações. Para que você não perca nenhum desses capítulos na íntegra, inscreva-se agora no meu canal clicando no botão que está abaixo do seu vídeo. E também ative os sininhos de notificações para que você receba de maneira exclusiva os meus vídeos sempre em primeira mão. Então solta a vinheta. É preciso então ter antes algum conceito do que é um mestre ascensionado. Eles também são chamados de avatares no hinduísmo. Avatar é um termo sânscrito e que significa aquele que desceu de longe. Então um mestre, um ser ascensionado, é um ser que alcançou um nível de espiritualidade e expansão da consciência muito elevados e que ultrapassou a roda kármica e que não precisa mais reencarnar no planeta para desenvolver o seu potencial como espírito. Esses seres geralmente se encontram em outras dimensões e costumam canonizar, ancorar, trazer downloads de grande informação para algumas pessoas que conseguem fazer contato então com esse nível de espiritualidade. Um dos seres humanos que conseguiram fazer então contato com um desses seres ascensionados foi a Madame Blavatsky, uma mística russa que nasceu no século XIX e que fundou a Sociedade Teosófica, uma sociedade que visava estudar a questão espiritual baseando-se em pilares da ciência, do estudo empírico, das provas e da corroboração de estudos avançados na área da consciência. Helena Blavatsky foi conhecida desde criança por portar poderes psíquicos extraordinários, tidos como paranormais, e também era vista como bruxa. Até que chegou à sua idade adulta, ela sofreu muito com visões, alucinações e grandes problemas mentais e espirituais que ela não conseguia controlar. Na idade adulta, ela começou a receber então a influência de mentores e foi ela quem recebeu a primeira ancoragem do primeiro mestre dos 7 raios que nós vamos começar a falar agora. Madame Helena Blavatsky recebeu a ancoragem do mestre El Morya. El Morya é conhecido como o Senhor do primeiro raio, o raio azul do poder divino. Também é conhecido como Chohan, ou o Senhor do primeiro raio. El Morya, segundo o pensamento esotérico, foi um mestre altamente desenvolvido entre os humanos. Esses seres são conhecidos também como Mahatmas, que no sânscrito significa a grande alma. El Morya teve várias encarnações, e dentre elas nós vamos destacar algumas em especial. Ele foi Abraão, o senhor da era de Áries, e viveu cerca de 175 anos. Ele trouxe para a humanidade o raio azul do poder divino. Abraão foi o progenitor das 12 tribos de Israel. Cada um dos 12 filhos de Deus encarnados na terra pertencem a uma destas 12 tribos de Israel, descendendo, portanto, diretamente da linhagem de Abraão. Abraão significa pai ou líder de muitos. Morya foi também Melchior, um dos 3 reis magos a recepcionar a vinda da manifestação do Cristo em Jesus. Ele foi o rei Arthur da Inglaterra, onde convocou a corte de Camelot para buscar o Santo Graal e alcançar através da iniciação os mistérios interiores do Cristo. Mais uma encarnação de El Morya foi Thomas Becket e Thomas More. Eles defenderam a fé, discordando do rei Henrique II e VIII. O principal ensinamento de El Morya está no que concerne a ideia de que nós devemos seguir o plano de Deus em nossas vidas. E nós devemos nos aperfeiçoar dia a dia para que manifestemos o eu superior dentro de nós. Então, do absoluto dentro de nós, a centelha divina. El Morya ensina a seus discípulos que nós devemos dia a dia nos aperfeiçoarmos a cada vez que nos deparamos com situações que infringem nossos direitos kármicos.
e que nós devemos então ultrapassar esse ciclo da roda kármica e nos vemos então livres das garras desse planeta. Mas El Morya diz que nós não devemos apenas falar ou gesticular em relação a isso, não devemos apenas invocar a chama violeta. Nós devemos sim aceitar nosso propósito divino, nossas consequências kármicas que já decidimos antes desta encarnação e assim finalizar todo o processo da roda kármica sem que haja então grandes atribulações em nosso processo espiritual. Após 1920, El Morya começou então um processo de transmissão de informação para alguns adeptos que já estavam em uma escala de expansão da consciência própria para que pudessem então absorver alguns conhecimentos dele. Esse processo é chamado de ancoragem de dados de informação, ou então nós podemos chamar também de download de informação. Como eu já disse anteriormente, El Morya patrocinou o início e a criação de várias escolas esotéricas e agora nós vamos citar alguns desses autores que desenvolveram e criaram essas escolas. El Morya foi o patrocinador direto das seguintes escolas de mistério: a Sociedade Teosófica, a Agni Yoga, a Ponte para a Liberdade e a Summit Lighthouse. Foi em 1851 que El Morya contatou pela primeira vez Elena Blavatsky. Não é possível precisar a data do nascimento de El Morya, mas sabe-se que sua ascensão foi em 1898 e seu dia é comemorado todo dia 4 de abril. Entre muitos autores nós podemos destacar primeiramente Elizabeth Clare Prophet, uma incrível escritora, Geraldine Innocenti, outra escritora muito eminente e expoente de grande conhecimento de El Morya, e Francis Ecke. De 1920 a 1930, El Morya patrocinou a Fundação Agni Yoga, representados pelos escritores Nicholas e Helena Roerich. Essa sociedade, a Agni Yoga, é um exemplo de transparência, pois todos os textos e obras estão disponíveis gratuitamente na internet. Todos os mestres ascensionados, começando então com El Morya, eles conseguiram alcançar o que nós chamamos de consciência crística, o que também os esotéricos chamam de a ascensão da chama violeta, que é um processo onde o espírito encarnado então em um humano ou em um ser qualquer que seja ele, com grande inteligência e manifestação, consegue ultrapassar o nível comum das encarnações, da evolução naquele plano no qual ele então está manifestado. Então esses seres vão para outras dimensões de manifestação da consciência, onde existem outros níveis de informação que podem ser então acessados. Só que nós vamos falar desse assunto nos próximos vídeos. Eu penso que o vídeo de hoje sobre El Morya, que é o primeiro mestre do primeiro raio azul da vontade e criação divinas, está finalizado. E a partir desse mês eu lançarei, após o vídeo de cada mestre, um decreto. O que é um decreto? Um decreto é um conjunto de afirmações. É como se fosse, de maneira simbólica, um mantra, que você então vai fazer e vai obter algum resultado para o seu nível de pensamento, para elevar o seu pensamento, para buscar então alguma coisa que você deseja. Então eu vou publicar esses decretos no decorrer deste mês, um após cada mestre. Então vai seguir o mesmo processo, o mesmo padrão do qual vocês já estão tendo aqui das minhas meditações guiadas. Então fiquem atentos, porque eu lançarei esses decretos em alguns dias específicos. Eu penso que a partir de agora nós enfim temos algum conteúdo exclusivo para que vocês comecem a se aprofundar mais nesse assunto, se é do desejo de vocês, é claro. Eu vou deixar na descrição vários links de vários estudos, vários sites e vários autores, e inclusive livros que eu utilizei para criar esse vídeo, para trazer para você grande quantidade de informação sintetizada. Um desses livros, eu vou dizer agora o nome, é Isis Revelado, Isis Sem Véu, de Madame Helena Blavatsky. Um livro muito enigmático, um livro muito interessante de se devorar, porque é um livro
completamente intenso, que fala da questão esotérica de maneira muito científica. É um livro muito interessante. E se você realmente achou interessante a história da Madame Helena Blavatsky, deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário com o título HB. Quando chegarmos a 100 comentários com o título HB, eu farei um vídeo especial sobre a Madame Helena Blavatsky. Esse foi o primeiro capítulo num total de 7 capítulos sobre os 7 mestres ascensionados. E nós temos mais 7 decretos para lançar e mais 7 meditações. Então, num total, você vai ter 21 vídeos no mês de dezembro. Clique agora no botão inscrever-se e se inscreva para que você não perca nenhum desses vídeos. E mais uma vez, ative o sininho para que você receba primeiramente todos esses vídeos em primeira mão, de forma exclusiva. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.